Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal. No vídeo de hoje, torta de limão com merengue. Ela é o perfeito equilíbrio entre o doce e o azedo. É uma das sobremesas mais reproduzidas ao redor do mundo. Sua cobertura é feita com a famosa técnica do merengue italiano. Torta de limão. Difícil conhecer alguém que nunca tenha experimentado uma fatia de torta de limão na vida. O doce do merengue italiano da cobertura é perfeitamente equilibrado pelo recheio azedo feito com suco de limão e pela leve crocância proporcionada pela base da torta. Só de pensar, dá água na boca. Para a massa. Ingredientes: 3/4 xícara, chá, de farinha de trigo. 100 gramas de manteiga gelada em cubos. 3 colheres, sopa, de açúcar. 1 ovo. Modo de preparo. Numa tigela, misture a farinha com o açúcar. Acrescente a manteiga gelada em cubos e misture com as pontas dos dedos até formar uma farofa. Junte o ovo e amasse até formar uma massa lisa e bem macia. Modele a massa numa bola e achate levemente para formar um disco. Assim fica mais fácil na hora de abrir. Embale com filme e leve à geladeira para firmar por no mínimo 30 minutos. Se preferir, deixe de um dia para o outro. Enquanto isso, prepare o creme de limão. Para o creme de limão, ingredientes: 8 gemas, 1 xícara, chá, de açúcar, caldo de 3 limões, cerca de meia xícara, 100 gramas de manteiga gelada em cubos, meio colher, chá, de extrato de baunilha. Modo de preparo. Sobre uma panela pequena, peneire as gemas, reserve 3 claras em uma tigela para preparar o merengue da cobertura. Junte o açúcar às gemas na panela e misture bem com um batedor de arames para dissolver. Junte o caldo de limão e o extrato de baunilha. Leve a panela ao fogo baixo e mexa com uma espátula de silicone por cerca de 10 minutos até engrossar levemente. Passe a espátula por todo o fundo e laterais da panela, para o creme não grudar. Atenção para o ponto: o creme deve ficar espesso como um mingau e num tom de amarelo opaco. Sobre uma tigela, passe o creme de limão por uma peneira limpa, para eliminar gruminhos de gema cozida. Com o creme ainda quente, acrescente os cubos de manteiga gelada aos poucos, mexendo vigorosamente com o batedor de arame a cada adição para incorporar. O creme de limão fica mais espesso e brilhante. Cubra com filme, em contato com o creme, e leve para firmar na geladeira, por pelo menos 20 minutos antes de montar a torta, se preferir. Prepare o creme no dia anterior. Modo de preparo. Separe uma forma redonda com fundo removível de 24 cm de diâmetro. 2 sacos plásticos para alimento e papel manteiga. Coloque a massa entre os 2 sacos plásticos abertos. A massa doce é mais quebradiça e pode rachar. Os sacos ajudam a manter a textura e o formato, além de evitar da massa grudar no rolo e na bancada. Com um rolo de macarrão, comece a abrir o disco de massa mantendo o formato circular. No começo ela é mais dura e resistente, e as laterais tendem a rachar. Continue abrindo, e se necessário, pressione as bordas com as mãos para eliminar as rachaduras e manter o formato. A massa vai ficando mais maleável e menos quebradiça conforme é aberta. Abra a massa até formar um círculo 5 cm maior que o diâmetro da forma. Retire o plástico de cima e vire a massa de uma só vez sobre a forma. Com cuidado, pressione o centro da massa no fundo da forma e vá ajeitando as laterais, para deixar a torta bem retinha. Aproveite o plástico para alisar a massa e não deixar a torta com marcas de dedos. Retire o plástico que sobrou na massa e, com uma faca ou carretilha, corte o excesso da borda para nivelar a altura. A torta deve ficar com pelo menos 4 cm de altura. Para decorar a lateral da torta, com a ponta de uma colher de sobremesa, pressione delicadamente a massa da lateral e puxe para fazer o corte. O resultado é uma coroa. Junte todas as aparas de massa e reserve na geladeira. Você pode fazer biscoitinhos. Leve a forma com a massa à geladeira por 20 minutos para firmar. Assim não corre o risco de as laterais baixarem na hora de assar. Enquanto isso, pré-aqueça o forno a 180 graus Celsius, temperatura média. Fure todo o fundo da massa com um garfo ou palito. Corte um círculo de papel manteiga um pouco maior que a forma, coloque sobre a massa. Leve ao forno e deixe assar por 20 minutos até as laterais começarem a dourar. Tire do forno e, com cuidado, retire o papel. Volte a massa ao forno, deixe assar por mais 10 minutos. Até que o fundo doure levemente, o fundo da massa deve perder o aspecto de crua e ficar mais sequinho. Deixe esfriar completamente antes de desenformar e rechear. Leve uma panela pequena com água ao fogo médio. Ela servirá de base para o banho-maria. Numa tigela de vidro refratário, coloque as claras e o açúcar.
Encaixe a tigela na panela e mexa com um batedor de arame por 4 minutos, até ficar liso. Atenção para o ponto. Com uma colher retire uma porção da mistura, e com a ponta dos dedos verifique se as claras estão aquecidas e sem grãozinhos de açúcar. Transfira para a batedeira, e bata em velocidade alta por cerca de 10 minutos, ou até esfriar, e formar um merengue firme e brilhante. Reserve. Desenforme e transfira a base da torta para um prato grande. Preencha o fundo da torta com creme de limão, nivelando com as costas de uma colher. Com 2 colheres, distribua o merengue no centro da torta formando picos, para dar um aspecto mais rústico. Com o maçarico, queime o merengue para ficar bem dourado. Se preferir, você pode deixar a torta branquinha, sem queimar. Sirva a seguir. Não deixe de se inscrever e deixar o seu like para ficar por dentro de todas as informações sobre delícias da culinária. Delicie-se e diga nos comentários o que você achou desta receita. Bom apetite!